vazarem, o pedido não mais subsistia, o pedido de transferência, e que a determinação do juízo da condenação de encarceramento em sala especial se mostrou, com o tempo, justificada, proporcional e razoável, e que a remoção do ex-presidente para outro lugar não alteraria, provavelmente, os custos, mas apenas qual parte da administração pública arcaria com os custos. Portanto, parece não haver qualquer razão jurídica para essa decisão. E se ela não é jurídica, ela é política e, portanto, não cabe a uma magistrada. Então, o que todos nós devemos pedir é que a justiça se mantenha isenta, imparcial e desapaixonada, e que não julgue de acordo com o réu, mas de acordo com o direito e com a Constituição. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria registrar que mais cedo o presidente da Câmara dos Deputados, Fernando Maia, me ligou pedindo para eu receber alguns parlamentares. E devo dizer que realmente é significativo, porque eu não estou recebendo alguns parlamentares, eu estou recebendo lideranças de vários partidos. Realmente é algo significativo. Não me lembro de ter havido um momento desse, de tantos parlamentares e tantas lideranças, com visões diferentes da política, da sociedade e do mundo, representantes do povo brasileiro, estando aqui trazendo um depoimento na defesa do que as senhoras e os senhores aqui defenderam. A justiça cabe decidir de acordo com a Constituição e com as leis. Acabou de dar entrada um pedido aqui, que será analisado, né, da maneira mais rápida e urgente possível, e penso que ainda hoje haverá alguma decisão. O sentido dessa decisão não sei qual será. Pelo devido processo legal. Acho que isso significa uma grande vitória, um momento importante em que a união de forças políticas se contrapõe à ditadura do judiciário. Pessoal, eu sei que o som não está bom, mas nós transmitimos assim mesmo. Vocês viram que temos aqui deputados de todos os partidos. Os parlamentares estão aqui para dizer que não aceitam mais, né, tamanha perseguição e injustiça contra o presidente Lula. Com certeza, isso é um conforto para o Lula, sei que ele vai ficar muito feliz. Nós vamos fazer uma nota, inclusive, dos partidos, uma nota que é suprapartidária, e nós vamos encaminhar ao presidente Lula essa nota. Ele vai saber desse movimento, vai ser muito grato a todos esses que apoiaram e que estão apoiando a democracia no país. É importante as pessoas saberem que o presidente Rodrigo Maia também se manifestou e que está aqui presente, Marcos Pereira. Chegou o Toffoli, gente, a gente vai desligar. Um grande abraço para vocês. Feito. Nós saímos daqui com esperança grande de que o presidente Lula finalmente possa ser julgado e que seja feita justiça e ele libertado. E principalmente que agora, imediatamente, não seja transferido pela Polícia Federal de Sérgio Moro, porque ele é quem determinou que isso acontecesse com a Polícia Federal. Portanto, é um tirano que está a serviço do presidente vigarista, que faz tudo quanto é coisas erradas contra a lei, para se manter no poder e perseguir seus adversários. Assim ele agiu contra o presidente da OAB, assim ele age contra os índios, assim ele age contra o povo brasileiro, retirando seus direitos. Mas, pessoal, o passo fundamental nosso será as ruas. A partir de agora, nenhum brasileiro e brasileira pode ficar indiferente ao que está acontecendo. Todos nós temos que ir ao procedimento de mobilização social, no dia 13, enfrentar as ruas agora, com um ato que será em todo o Brasil. E neste ato, além de defender a educação pública de qualidade, nós precisamos defender também contra a reforma da Previdência, o direito dos trabalhadores, defender o presidente Lula, pedir, a partir de agora, fora Bolsonaro, pedir a remoção desse ministro Moro, que é completamente parcial, e a saída do Dallagnol. As questões partidárias. Nós vamos agora
né, para a audiência. Estamos chegando aqui na sala do ministro Toffoli, né? São parlamentares de muitos partidos. Passou do limite, gente. Já foi perseguição ao presidente Lula, extrapolou todos os limites, uma decisão totalmente desnecessária, agressiva. Do juiz Sérgio Moro. Só pode, né, Toto? Estuca. Impressionante. Mas o mais importante é que o Congresso, os outros partidos, além do PT, os partidos aliados, estão todos juntos vendo o que está acontecendo no país. É muita gente aqui, de vários partidos políticos diferentes, presentes, que mostra que a solidariedade e a certeza de que o presidente Lula tem sido injustiçado é algo que extrapola muito o PT, né? São os mais diferentes partidos políticos que estão aqui nesse momento, aguardando aqui essa audiência. Deputada Margarida, um momento forte politicamente para a democracia. Nós estamos fazendo história primeiro. Essa manifestação da Câmara, muito espontânea e muito expressiva, mostra o quanto que foi ferido o Estado de Direito. Gente, também o quanto que é querido o nosso presidente Lula. Eu ouvi expressões hoje emocionantes. Fico muito satisfeito de estar aqui com você. Pessoal, vamos dar um espaço para o vice-presidente da Câmara, para os líderes dos partidos que estão aqui. Vamos garantir que essa primeira fila aqui. O senhor pode ficar aqui, presidente. Fica aí, Benedito. Fica aí, Benedito. Não estou falando mais para a minha bancada. Minha bancada aqui. Os líderes. Deputada Jandira, os partidos políticos. Perto de você aqui. Nós queremos agradecer muito, gente. Defender não uma democracia que nós estamos vivendo aqui. Demais. E é bom porque é a representação da Câmara inteira, uma representação forte, ampla. Mostra que não é uma coisa só da esquerda, nem só nossa, nem do PT, mas é uma questão da legalidade da democracia brasileira. Fundamental, muito forte, muito Nós temos importante. a grande maioria dos parlamentares da casa representados aqui. beneficiado. O fato é que a lei foi violada e por isso nós estamos aqui pedindo a restauração da ordem jurídica. Ainda que tivesse sido prejudicado um líder da direita, eu tenho absoluta convicção de que a grande maioria dos que hoje estão aqui estaria aqui também em defesa do Estado Democrático de Direito. Porque nós precisamos nos desapaixonar, desaprender a odiar os homens e voltar a aprender a amar os valores. Qual foi a violação? A violação no sentido de que esse pedido é de natureza operacional e instrumental. Foi feito há mais de um ano pela Polícia Federal, alegando que não havia, na realidade, condições para manter o ex-presidente Lula. Um problema de natureza operacional não tem estatura, não tem força jurídica para restringir ou violar um direito e garantia individual, que é a integridade física claramente ameaçada se ele for transferido para um presídio que não oferece as mínimas condições para o resguardo da sua integridade física. Todos nós sabemos disso. Não foi levado em conta que Lula foi eleito 2 vezes presidente? Isso foi esquecido? Nós estamos absolutamente convencidos, e quando eu falo nós, não é o PT, não é o PSD, é o conjunto dos partidos da Câmara. Isso é uma questão envolvendo poderes até, porque o Poder Legislativo está aqui, com a anuência inclusive do presidente Rodrigo Maia, no sentido de que ou nós damos um basta à escalada, que está cada vez mais assanhada, desse viés autoritário, que está ganhando corpo no Brasil, inclusive ameaçando a imprensa, ou nós vamos sucumbir. E estamos aqui para defender a democracia. Qual foi a resposta do presidente Toffoli? Que a decisão será feita de forma urgente, dada a
gravidade da situação, mas evidentemente que não adiantou o mérito, porque isso não cabe ao judiciário fazê-lo. Quantos partidos estão representados aqui hoje, deputado? Bom, nós temos... Quantos não estão? A grande maioria dos partidos na Câmara, inclusive partidos de direita, partidos de centro, PSD e partidos de esquerda. As três matizes ideológicas estão aqui representadas. Quais são os partidos de direita que vieram? PR, não é? PRB, o DEM, o PSD, partido de centro, o MDB, enfim. Transcende. Foi um momento único do parlamento brasileiro, que nos comoveu, porque uniu todos aqueles que defendem o Estado Democrático de Direito, e isso independe de coloração partidária. Isso de alguma forma pode abrir caminho com o habeas corpus? Espera aí que eu não entendi uma e outra. Não é adequado para o presidente? Não é a questão de inadequação, é a questão de que houve uma violação à lei. E é em nome dessa grave situação que nós observamos que tem um colorido de justiçamento e não de justiça jurídica, é que estamos aqui para defender o restabelecimento da ordem jurídica. Isso que aconteceu hoje pode de alguma forma facilitar um habeas corpus ou não? Sim, tanto que o pedido já foi apresentado e, diga-se de passagem, independentemente de quem seja o possível, independentemente de quem seja o acusado, o fato é que um cidadão brasileiro que foi presidente da República, ele já tem direito à progressão do regime semiaberto há 3 meses. E a decisão ainda não foi proferida. Portanto, está em regime fechado de forma indevida. Por quê? Bom comportamento carcerário e já cumpriu o lapso de 1/6 da pena. Ele permanece aí. Agora é com você. Ele permanece na Agora eu vou Polícia passar Federal? aqui para o... Pois não? Ele permanece na Polícia Federal? Não, aí eu já não... A nossa defesa é no sentido de que ele continue nas dependências da Polícia Federal até que a decisão sobre a progressão de regime seja prolatada. Você acha que ele deve ser solto imediatamente? Não, a questão não é de liberdade, a questão é de garantia do direito à progressão de regime. Fechado para o semiaberto. Não, o semiaberto não é a liberdade. Mas ele é idoso, provavelmente vai ficar numa domiciliar, imagina. Não, aí já é uma outra questão. O senhor acha que a decisão... É uma outra questão. O senhor acha que a decisão teve motivação política, levando em consideração os vazamentos da Vaza Jato envolvendo a juíza Lemos? O que eu posso dizer como advogado que sou, mais de 27 anos, ex-presidente da OAB e hoje deputado federal em partido de centro, é que esta decisão não encontra respaldo na ordem jurídica vigente. Portanto, ela tem que ser modificada. Ainda que, vamos imaginar, fosse o presidente Bolsonaro o réu, eu estaria aqui para defender o direito dele, que está sendo violado hoje, da mesma forma que o presidente Lula está sendo vítima. Pessoal, nós queremos sensibilizados dizer que esse gesto político que o Brasil vive hoje é um gesto político ímpar. Nós não temos, na história recente do país, uma manifestação tão clara de diferentes partidos políticos, do próprio presidente da Câmara, em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa das democracias, em defesa das garantias e dos direitos individuais de qualquer cidadão previstas na Constituição. Não é possível que qualquer pessoa possa concordar que a defesa do presidente Lula fique sabendo uma decisão como essa pela imprensa. Não é razoável que uma manifestação como essa solicitação da Polícia Federal ocorreu 1 ano atrás. O Ministério Público Federal se manifestou de maneira contrária. Não há nenhum fato novo. Não há nenhum fato que justifique a decisão da juíza. A decisão do STJ que permite a progressão do regime do presidente Lula só não foi até agora analisada porque o relator está enfermo. Nós temos na pauta da segunda turma do STF o julgamento de um habeas corpus, cujo principal envolvido é o ministro da Justiça. E a Polícia Federal, que é subordinada a ele, num momento delicado e difícil como esse, onde o país assiste de maneira estarrecida, revelações que colocam dúvidas
sobre o sistema judicial brasileiro uma decisão como essa, com qual finalidade? Com qual objetivo? Então, só o que nós queremos, que o presidente Lula tenha direito de ser julgado como qualquer outro cidadão, qualquer outra cidadã brasileira, à luz daquilo que prevê a Constituição. Nós não queremos nada diferente disso. Que seja feita justiça e que ele seja julgado à luz do direito brasileiro, coisa que até agora não aconteceu. Foi esse o pleito que nós fizemos ao presidente do STF e ele nos informou que ainda no dia de hoje será tomada uma decisão a respeito do recurso que foi impetrado, que foi protocolado pela defesa, que já se encontra na mesa do presidente do Supremo Tribunal Federal. Gente, deixa eu rapidamente aqui colocar vocês assim. Primeiro, essa audiência foi marcada pelo presidente da Câmara. É importante porque foi uma audiência marcada pela instituição Câmara dos Deputados. Quem veio representando o presidente Rodrigo Maia foi o vice-presidente da Câmara, o primeiro vice, deputado Marcos Pereira, que é do PRB. Juntamente conosco foi o ato mais forte, mais amplo que a Câmara já teve em todo o meu período aqui. Quer dizer, eu nunca vi isso, foi mobilizado em menos de 20 minutos. Veio todo mundo, quer dizer, foi uma representação muito ampla da Câmara dos Deputados, com o único objetivo, defender a legalidade. Houve uma violação da legalidade democrática do Brasil com a decisão da juíza, contra, inclusive, a posição do Ministério Público, que num outro momento pediu essa mesma transferência e hoje reconheceu a não necessidade, não há argumentação jurídica que sustente a posição da juíza, né? Então, é uma decisão política que foi tomada e não cabe essa transferência, muito menos tirando as prerrogativas do ex-presidente da República, de mandá-lo para uma cela comum, num presídio onde, inclusive, a progressão para semiaberto não é possível, porque nesse Tremembé, para onde ele foi, para onde ela decidiu, não há semiaberto indo para a rua. O semiaberto é feito dentro do presídio, né? Além disso, é um presídio onde já teve rebeliões, é um presídio com a mínima segurança para a vida do ex-presidente. Então, há uma decisão que viola a prerrogativa de ex-presidente, uma decisão de transferi-lo quando ele já tem uma detração penal de estar em regime semiaberto, só não foi tomada porque o relator está num leito hospitalar e não tem razão nenhuma jurídica para essa transferência. Então, a gente veio pedir aqui um apelo para uma decisão rápida, que seja hoje, para que seja obstada essa decisão, né? Que objetivamente é uma decisão política, de retaliação. Isso está claro para nós. Então, nós fizemos esse pedido, foi impactante a reunião, foi emocionante a reunião, uma reunião onde todas as falas foram muito fortes, de representação do Cidadania, do PP, do PMDB, do PL, do PSD, do PMDB, do Solidariedade, do PRB, dos partidos de oposição, ou seja, era muito ampla a reunião. Do DEM é o próprio Rodrigo Maia que estava se colocando, né? Então há uma posição ampla suprapartidária, não era uma questão de esquerda, de direita, etc. Foi uma luta pela democracia brasileira, podia ser qualquer ex-presidente da República, que isso não poderia ter sido feito, é uma violação à Constituição. O presidente Toffoli disse que essa decisão ele vai fazer com que seja tomada ainda hoje, está na mesa dele, ele pode tomar a decisão ou ele pode delegar algum outro ministro. Então, nós vamos esperar, e espero que essa decisão seja hoje, porque essa transferência pode se dar a qualquer momento e nós queremos evitar que isso ocorra. Certo? Obrigado. Obrigado. Estamos ao vivo aqui diretamente do STF em Brasília, com os parlamentares do PT, do PCdoB, PSOL, PDT, PSD, que estão aqui lutando contra mais essa arbitrariedade contra o presidente Lula. Vamos ouvir a deputada Benedita da Silva. O presidente Toffoli disse que ainda hoje ele nos daria um retorno. Não daria o resultado desse retorno, mas que o apelo que foi feito por todos, emocionados, né, com razão, com sentimento, e ele então disse que teremos hoje ainda uma resposta. Ele não tem conteúdo do que vai sair, mas ele vai examinar e estará examinando essa matéria e nós estamos aqui muito esperançosos. Houve lágrimas
continuamos ainda com lágrimas e continuamos ainda com a esperança de que o Lula, porque o que nós queremos é o Lula livre. Nós não queremos o Lula transferido, nós queremos o Lula livre. É para isso que a gente tem lutado, é para isso que o Lula tem lutado. Como um cidadão que respeita as instituições brasileiras, não é possível. E nós apelamos mesmo para o Supremo, porque é a última instância que algum cidadão ou cidadã poderá encontrar abrigo para que se faça justiça. Essa foi a nossa conversa com o presidente Toffoli. Deputada Benedita da Silva, muito emocionada. Agora nós vamos aqui ouvir o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que também participou dessa reunião com o ministro Dias Toffoli. A deputada Benedita acabou de falar aqui, muito emocionada, né, deputado? O senhor participou também da reunião. Qual a sua avaliação, deputado Ayrton Faleiro? Olha, essa emoção da deputada Benedita ocorreu lá durante a reunião com o ministro, com o presidente do Supremo, Dias Toffoli. Vários parlamentares de diversos partidos falaram e se emocionaram, e nós todos vivemos essa emoção. Eu avalio, com a minha experiência na luta política e social, de que o que ocorreu hoje aqui no Supremo é um dos fatos mais relevantes e impactantes na história da política brasileira recente. Uma mobilização que em menos de 20 minutos nós tivemos um conjunto de partidos, de parlamentares, líderes de bancadas, se posicionando na tribuna e se mobilizando para vir ao presidente do Supremo. O próprio presidente da casa, né, se posicionou contrário a essa medida, porque essa medida, além dela ser ilegal, dela não ter sustentação jurídica, além dela ser, na minha opinião, uma medida, mais uma das ações políticas do ministro Sérgio Moro e a sua turma, é uma medida também que ameaça o Estado Democrático de Direito, mas é uma medida desumana. Eu acho que transferir um ex-presidente da República e dar o tratamento de qualquer cidadão comum também era levar ele para a morte. Eu escutei gente dizer aqui, parlamentares, que poderia ser a decretação da pena de morte ao presidente, porque ir para um presídio que não tem segurança, tem uma história de rebeliões, e para ele conviver e de forma humilhante, eles na verdade queriam humilhar mais uma vez o presidente Lula, colocar ele lá para aparecer com roupa de presidiário, né, para desmoralizar, para humilhar. E quanto mais ele sacaneia com o Lula, mais o Lula cresce no conceito da população brasileira. E isso tem sido uma dificuldade para os inimigos do Lula. Então nós do PT, estamos muito gratos com a reação da Câmara e esperamos que o Supremo seja ágil e hoje ainda anule essa decisão e impeça o deslocamento, a transferência do Lula para esse presídio. E por último, comungar aqui com os outros colegas que já falaram, nós sabemos de que o Lula tem que ser livre. O Lula foi condenado injustamente, foi preso injustamente. Nós não aceitamos nem transferência e nem a permanência dele na prisão. Nós queremos o Lula livre, porque para se fazer justiça e para corrigir a perseguição política que foi feita em nome da disputa política do país, o Lula tem que estar livre nas ruas e livre fazendo política, que é o que ele gosta de fazer. Muito obrigado, deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que participou agora à tarde aqui no Supremo Tribunal Federal da reunião que veio tratar diretamente com o ministro Dias Toffoli de mais uma arbitrariedade cometida contra o presidente Lula, que é a possível transferência decretada pela juíza Carolina Lebos de Curitiba, que absurdamente hoje decidiu que Lula deveria ser transferido para o presídio de Tremembé, em São Paulo.
Segundo os parlamentares, todos foram unânimes, o deputado Chico D'Angelo chegando, boa tarde, deputado, tudo bem? Foram unânimes em afirmar que Lula deve ser libertado quanto antes. Vamos ouvir o deputado Célio Moura, PT de Tocantins. O Brasil inteiro está de olho nessa juíza que, com essa decisão, desmoraliza o Poder Judiciário, principalmente a Justiça Federal Brasileira. Célio, muita gente tem realmente uma grande efervescência na sociedade, porque nunca se viu uma decisão tão arbitrária. Os juristas, os advogados, os próprios ministros do Supremo, de alguma maneira, já se colocaram que isso daí é uma coisa um pouco até misteriosa. Levando em consideração que é uma coisa feita no afogadilho, né, depois de um ano da solicitação, totalmente extemporânea, você acha que o presidente Lula está correndo risco de morte? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A retirada do presidente Lula da Polícia Federal de Curitiba, onde ele não está preso ali à toa, ele está sendo cumprida a Constituição, onde um presidente da República não pode ser colocado em presídio comum. E a transferência dele para o presídio de São Paulo é uma demonstração de que o juiz Sérgio Moro, através dessa juíza que é sua amiga, tenta colocar o Lula num presídio comum, onde ele correrá e corre risco de vida. Tremembé, em São Paulo, é um presídio, inclusive, conhecido, porque já teve algumas rebeliões, então a segurança do presidente estaria bastante abalada, conforme até o senhor agora acabou de relatar. Agora, levando em consideração essa reunião suprapartidária, até histórica no Brasil, né, contando com a presença de partidos, como o senhor agora há pouco falou, democrata, o próprio presidente da casa, né, foi uma reunião do Supremo com a casa, com a instituição. Nunca aconteceu isso na história do Supremo Tribunal Federal, onde parou um processo da votação da reforma da Previdência Social. Parou para que os deputados, as lideranças de quase todos os partidos que compõem a Câmara de Deputados viessem ao Supremo Tribunal Federal falar com o presidente Dias Toffoli para fazer com que a democracia volte a reinar no país. Ultimamente, nos últimos meses, nós estamos vendo aí a democracia sendo achincalhada, sendo atacada e o Estado Democrático de Direito sendo ferido de morte. Portanto, esse ato forte, um ato que realmente demonstrou uma grandeza, onde todos aqueles que manifestaram nessa reunião com o ministro Toffoli, cada discurso muito forte, onde inclusive a ameaça de morte do presidente Lula foi falada diretamente ao ministro Dias Toffoli. E qual o seu sentimento, deputado Célio Moura? A gente vai ter uma resposta rápida? O ministro garantiu que hoje ainda sairá o julgamento. Porque o presidente está prestes a sair de lá nessa jogada. Justamente, né? Inclusive helicópteros, a Rede Globo está com seu avião lá em Curitiba, né, circulando lá o presídio, para pegar essa cena de tirar o Lula algemado e querer rapar sua cabeça, vestir sua roupa de presidiário para poder humilhar a maior liderança política do Brasil. Deputado Célio Moura, muito importante esse encontro aqui, muita gente participando com a gente aqui nas nossas redes, aqui sendo transmitido ao vivo pelo portal aqui do Partido dos Trabalhadores. Agora, para finalizar, eu queria lhe perguntar, qual o seu sentimento ao perceber essa coalizão, até emocionante, né, do ponto de vista de você ter partidos de esquerda, partidos de centro e partido de direita, lutando não pela soltura de uma pessoa, mas pela valorização da juridicidade e da constitucionalidade que essa juíza claramente, patentemente feriu ao fazer essa demonstração, a estapafúrdia de transferência inadequada do ex-presidente Lula? O que ficou triste é que o presidente Lula, a própria defesa do presidente Lula, ficou sabendo através da imprensa da decisão da juíza de Curitiba, das várias execuções penais, que numa decisão totalmente sem fundamento, tenta transferir o presidente Lula de Curitiba para um presídio comum de São Paulo. E o discurso hoje aqui no Supremo Tribunal Federal foi uma demonstração inequívoca de que o Poder Judiciário brasileiro não vai deixar que atos como esse continuem a existir no Brasil. Inclusive, a informação que está em todas as localidades é de que antes os próprios advogados de defesa do ex-presidente Lula saberem dessa notícia, a Rede Globo já estava com todo o seu plantel lá e com a mídia já toda a postos para o circo de horrores que eles tramaram, num grave ferimento da democracia
e num grave ferimento da própria juridicidade e constitucionalidade, né, Célio? Além do mais, o presidente Lula tem direito à prisão semiaberta. Então, inclusive não foi decidido agora porque o ministro do STJ, que está com o processo do pedido da prisão semiaberta do presidente Lula, ele está enfermo, em razão disso que até agora não foi decidido, mas o presidente Lula está preso irregularmente, ele tinha que estar no regime semiaberto. E além do mais, existe o habeas corpus, onde a defesa do presidente Lula argue a parcialidade do juiz Sérgio Moro, que, como inimigo do presidente Lula, foi o juiz da causa, portanto, ele não poderia ser o juiz, porque ele demonstrou sua parcialidade de perseguição ao presidente Lula, que está preso injustamente, é um preso político, e hoje a imprensa do mundo inteiro está vendo aí que, mais uma vez, o presidente Lula está sendo perseguido pela Justiça Federal Brasileira. Deputado Célio Moura, para finalizar, muitos participantes aqui, muita gente comentando, só uma pergunta aqui de uma companheira internauta. Para finalizar, ela pergunta aqui, na verdade, nós teríamos, enquanto sociedade civil, de lutarmos pela liberdade do presidente, posto que não há crime, não há prova e há patente perseguição por parte de Sérgio Moro nesse processo e dessa juíza que, na verdade, era uma pessoa que estava ali sob o julgo dele, ligada a ele, amiga dele, né? Colega dele, trocava informações. Até porque o pedido de transferência é da Polícia Federal, né? E já tinha sido decidido já há um ano que o presidente Lula teria que ficar em Curitiba. Portanto, é uma decisão arbitrária, é uma decisão que não corresponde com a realidade do Poder Judiciário brasileiro. E, além do mais, né, o pedido que foi feito hoje aqui no Supremo Tribunal Federal é um novo pedido de liberdade do presidente Lula, ou, se não, o fim do cerceamento da transferência do presidente Lula de Curitiba para um presídio comum de São Paulo. Muito legal, deputado Célio Moura. Não sei se o nosso companheiro aqui do portal quer fazer alguma observação, já fez algumas. Deputado, estamos em rede aqui, PT na Câmara, com diversas páginas parceiras, deputados federais, senadores, o PT Nacional também, cobrindo aqui hoje à tarde no STF a vinda dos parlamentares. Deputado, o colega aqui já fez várias perguntas, mas nós queremos saber também do senhor o seguinte: pode haver uma mudança no patamar, hoje um paradigma, quem sabe, aqui em Brasília, da relação do Legislativo com o Judiciário, com essa vinda aqui hoje de diversas bancadas ao STF, para reverter essas arbitrariedades? Não tenha dúvida, né? Muitos partidos, muitos deputados, vários senadores, né? Partidos de esquerda, partido do centro, partido de direita, todos eles contrários a essa decisão arbitrária dessa juíza de Curitiba, que é amiga pessoal do ministro da Justiça, tem o dedo do ministro da Justiça nessa tentativa de transferência do presidente Lula, e o presidente Lula corre o risco de morte, porque ao transferir Lula de Curitiba, das dependências da Polícia Federal, para o presídio de Tremembé, em São Paulo, um presídio que já tem conhecimento de que é um presídio que já teve rebeliões, e a Polícia de São Paulo não tem a capacidade para proteger a vida, para proteger o presidente Lula, que seria colocado numa cela comum ao lado de outros presos, num presídio que sequer tem o direito do semiaberto, né? O presídio de Tremembé, quem está no direito do semiaberto fica preso, porque o semiaberto é enclausurado lá em São Paulo. Portanto, é uma tentativa do ministro Sérgio Moro de desmoralizar o presidente Lula, de tentar rapar a cabeça do presidente Lula, vestir a roupa de presidiário, tirar uma fotografia dele algemado, com corrente nas pernas, para desmoralizar o presidente Lula, a maior liderança política do Brasil na atualidade. Deputado Célio, o senhor acha que o pessoal da Lava Jato, percebendo que o vazamento aí que mostra que, na verdade, foi uma operação política, né, com interesses muito próprios, inclusive de enriquecimento pessoal, envolvendo laranjas aí, né, cônjuges aí de participantes aí da promotoria e etc., envolvendo o Dallagnol, o Pozobon e outros nomes que estão aí na Vaza Jato, o senhor acha que eles foram para um vale tudo, para um tudo ou nada, para tentar fazer aí alguma pirotecnia, para tentar levar aí o nome da Lava Jato de alguma forma a um outro patamar que não seja o da farsa Jato? Eu acho o seguinte, que acredito que vai sair mais vazamentos do The Intercept, né?
essa semana, né? E isso poderá piorar ainda mais a situação do Dallagnol, do procurador Dallagnol, também do juiz Sérgio Moro e agora ministro. E eles tentaram, com essa transferência, tentar desmoralizar o presidente Lula, que eu acredito que em breve será liberado. E, além do mais, o pedido que foi feito hoje aqui é um pedido de habeas corpus e pedindo, primeiramente, a liberdade do presidente Lula e depois, o segundo pedido é o cancelamento da transferência do presidente Lula de Curitiba para São Paulo. Deputado, qual a mensagem que o senhor deixa aqui para os internautas, para os trabalhadores e trabalhadoras que estão muito apreensivos, muito preocupados com a integridade física, com a própria vida do ex-presidente Lula, nessa farsa que se demonstra no Brasil, uma das coisas mais tenebrosas, covardes e cínicas que a história recente registra? Qual mensagem que o senhor pode deixar de esperança ou de alerta? É de esperança de que a democracia vai reinar no Brasil, que esse momento negro que a democracia brasileira vem passando nos últimos meses, que nós possamos voltar à normalidade democrática, que o Congresso Nacional possa funcionar livremente, que os poderes possam ser autônomos, que possa existir liberdade nesse país, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, e que a democracia volte a reinar nesse país. Aqui ninguém larga a mão de ninguém, tudo nos une e nada nos separa. Obrigado, deputado. Vamos em frente. Muito obrigado a todos os participantes. Obrigado ao deputado Célio Moura, do PT de Tocantins, saindo do STF, Supremo Tribunal Federal. Ainda hoje, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, disse aos parlamentares da oposição, do PT, de vários partidos, inclusive partidos da base do governo do ditador Bolsonaro, que ainda hoje o STF deve tomar uma posição sobre esta arbitrária decisão da juíza Carolina Lebos de Curitiba, que hoje ainda disse que vai determinar a transferência do presidente Lula do presídio para o presídio de Tremembé, São Paulo, um presídio que não tem segurança alguma, cometendo uma grande ilegalidade, mais uma contra o presidente Lula. Pedimos que você curta, comente e compartilhe agora essa nossa transmissão, né? E sempre acreditando, tendo fé que Lula será assim libertado. Vamos todos continuar na luta democrática contra as arbitrariedades da Lava Jato. Muito obrigado, continua acompanhando o PT na Câmara e as demais páginas parceiras. Boa tarde.